Bom dia, crianças, tudo bem? No último domingo a gente não teve aula, né? Eu não pude gravar a aula para vocês, a tia Miriam tá em férias, mas agora a gente vai retomar as nossas aulas e agora a gente vai começar uma série de lições novas, uma série de lições sobre os amigos de Deus. E a gente vai aprender sobre família, sobre amigos. Vocês estão vendo que a gente tem aqui duas figuras novas coladas e a gente vai a cada domingo colar um cartãozinho do cartãozinho da nossa lição dessa semana. E aí a gente vai começar essa caminhada nova. E todos os domingos a gente vai ter uma atividade especial aqui que veio com o nosso material e vai ficar aqui embaixo num link no nosso vídeo, tá certo? Então agora a gente vai começar cantando as nossas músicas, depois a gente vai falar com o Papai do Céu e aí eu vou contar a história pra vocês, a história de Abraão. Combinado? Então vamos lá. Tem uma música que vocês gostam muito e faz muito tempo que a gente não canta, a música dos peixes. Então vamos lá? Com a nossa mão a gente faz o peixinho e a gente vai cantar a música. Deus que fez os peixes para os rios e mar, Deus que fez os peixes pô-los a nadar, como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, que contente eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, que contente eles estão. Gostam de minhocas, farelos de pão. Correm assustados do seu tubarão. Como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, que contente eles estão. E agora a nossa música do livro Sem Palavras. Como é então? Opa. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu sangue eu o bem sei, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Mais uma vez. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu sangue eu o bem sei, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Muito bom. Vamos então conversar com o Pai do Céu? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Hora bendita de oração que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Papai do céu, eu vou falar e vocês vão repetir, combinado? Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela aula que vamos ter. E muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos a sermos bons amigos e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos para a nossa aula. Nós vamos começar a aprender sobre Abraão. Vocês já ouviram falar de Abraão? Abraão era um homem muito especial que Deus escolheu para ser o pai do povo do Papai do Céu. E o Abraão, a Bíblia diz que ele morava com a família dele, ele chamava Abrão, com um A só. E aí Deus escolheu Abraão e falou: Abraão, você vai sair, você agora vai se chamar Abraão, e você vai sair dessa terra onde você mora com a sua família e você vai para um lugar onde eu vou para o qual eu vou te levar, que você não sabe qual é. E lá eu vou fazer de você uma grande nação e você vai ter muitos e muitos filhos e não vai, os seus descendentes não vai dar nem para contar, vai ser mais numeroso do que a areia da praia,
mais numeroso do que as estrelas do céu. Vocês já conseguiram contar todas as estrelas que tem no céu? Acho que não, né? Já pensou? Então Deus falou para Abraão assim: você vai ter filhos, seus filhos vão ter filhos, os filhos dos seus filhos vão ter filhos, e um monte de filho, e aí vai ter uma família tão grande que não vai dar nem para contar. E aí o Abraão, a Bíblia diz que ele tinha muita fé. Vocês lembram o que é fé? Fé é quando a gente acredita nas coisas que a gente não vê. E quando a gente tem fé em Deus, significa que a gente acredita em Deus. E aí, o Papai do Céu, né? E aí ele acreditou no Papai do Céu e ele pegou as coisas dele e foi para uma terra que o Papai do Céu ia mostrar para ele qual era. E a Bíblia nos conta que o Abraão não tinha filhos. Ele tinha uma esposa que chamava Sara e ele foi junto com um sobrinho dele que chamava Ló. E a Bíblia também conta pra gente que eles dois eram muito ricos, ricos mesmo. Então eles tinham naquela época, as pessoas tinham bichinhos, tipo vacas, ovelhas, então eles tinham gado, que a gente chama isso, né? Quando tem um conjunto desses bichos. E eles tinham muitas pessoas que trabalhavam para eles, e aí eles tinham tendas, porque as pessoas não moravam em casa, elas moravam em umas barraconas assim. E aí eles tinham tudo isso, e aí a Bíblia fala pra gente que sabe o que aconteceu? Os homens que trabalhavam para eles começaram a brigar. Olha eles brigando aqui, tá vendo? Eles começaram a brigar. Eles começaram a reclamar. Eles falavam: "Ah, não dá pra gente ficar todo mundo junto nesse mesmo lugar. Não tem graminha para todas as ovelhas, não tem água para todas as ovelhas". E eles começaram a brigar entre eles. E a Bíblia conta também que o Abraão ficou triste com isso. Aí ele chamou o Ló para conversar. Ah, esqueci de falar. Essa nossa história, ela tá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 13, no versículo de 1 a 13. E aí tem um versículo aqui que diz assim, que o Abraão chegou pro Ló e falou: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então o Abraão chegou para o Ló. Aqui o Abraão era mais velho, era o tio, né? E o Ló era o sobrinho, era mais novo. Aí ele mostrou tudo aquele que tinha perto, tinha em volta deles, aquela terra enorme, e falou para ele assim: Ô Ló, não vamos ficar brigando. Não é bom que tenha briga entre contenda é briga, né? Que não tenha briga entre eu e você, entre os meus funcionários e você, entre as pessoas que trabalham comigo e com você, porque a gente é família e a gente tem que se dar bem. Então a gente vai fazer assim: você vai escolher uma parte dessa terra para ficar com as suas coisas e eu vou para outra parte. Então, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, vocês viram que interessante? O Abraão, que era mais velho, que foi quem Deus mandou ir para essa terra distante, ele deixou o Ló, que era mais novo e que estava de convidado, escolher qual terra que ele preferia. E aí, o que vocês acham que o Ló fez? A Bíblia fala que o Ló olhou a terra e aí ele viu essa porção de terra aqui, ó, que tinha esse rio que chama Rio Jordão. E ele viu que essa parte da terra era boa para plantar, tinha bastante graminha para as ovelhas comerem. E aí ele viu que essa parte da terra era a melhor terra. A Bíblia fala que essa parte parecia até o jardim do Senhor. E aí era linda, e ele escolheu essa parte, ele escolheu a melhor parte. E aí ele falou pro Abraão: Ah, então a gente vai ficar com essa aqui, que é a Campina do Jordão. E aí o Abraão falou, tudo bem. E a Bíblia fala que o Abraão foi para Canaã, que era uma outra parte dessa terra que eles estavam. Ele escolheu essa outra parte da terra. E aí a Bíblia também diz que onde Ló foi morar tinha cidades. E nessas cidades tinham homens que não gostavam do Papai do Céu, não obedeciam ao Papai do Céu. A Bíblia fala que eram homens maus. E a gente vai ver o que aconteceu por causa disso. E o Abraão, então, foi para a terra que não era a terra que tinha aquele rio bonito lá, o Rio Jordão. Ele foi para a terra de Canaã, mas ele continuou adorando e confiando no Papai do Céu. Porque o Papai do Céu prometeu para ele que ia dar para ele uma terra muito boa e que ele ia ter filhos, netos, bisnetos, ia virar uma grande nação, né? Um povo grandão, que é o povo do Papai do Céu. E aí, como ele acreditava muito no Papai do Céu, ele fez a vontade de Deus e ele valorizou mais se dar bem com o sobrinho dele e confiar em Deus
do que a aparente riqueza, do que escolher a melhor terra e ou continuar brigando com o sobrinho dele pela terra, certo? Então essa é a nossa história de hoje, de como Abraão foi bondoso em deixar o Ló escolher primeiro e como ele aceitou essa escolha e confiou no Papai do Céu. E também deu mais valor para continuar tendo uma boa relação com a família dele do que para ficar na melhor terra, no melhor lugar ou ganhar uma discussão, certo? Então, essa é a nossa história de hoje. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, para a gente pensar sobre a lição, a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai colocar essa figura aqui atrás, que é como se fosse o nosso cartaz de fixação das lições. E aí, cada domingo a gente vai colocar uma figura nova para a gente sempre lembrar o que a gente aprendeu nos outros domingos e o que a gente vai aprender no próximo domingo. Então, da figura dessa nossa aula, nós vamos colocar o Ló e o Abraão no nosso quadro. Não ficou no começo, né? Ficou no final. Então, vou colocar lá para o final. Pronto, Abraão e o Ló estão lá na nossa parede. E a gente também tem que pensar o que é interessante nessa história. O que vocês gostaram mais dessa história do Ló e do Abraão? O que eu gostei, eu já falei, né? Que foi o Abraão deixar o Ló escolher e valorizar mais a família e a harmonia e lembrar mais do Papai do Céu, das promessas dele, do que querer ele mesmo ficar com o melhor pedaço para ele, né? Essa é uma parte importante. E a gente vai ter então uma atividade para fazer, que vai ser pintar essa figura que está aqui embaixo e colar e fazer a atividade como ela está escrita no papel, mas também durante essa semana a gente vai ter um momento, vocês vão separar um momento com o papai e a mamãe para falar com o Papai do Céu, agradecendo pela sua família e pelas pessoas que vocês amam, seus amigos. E nesse dia que vocês vão conversar com o Papai do Céu, com o papai e a mamãe junto, sobre a nossa aula, vocês também vão escolher um objeto, alguma coisa que lembre alguém que vocês gostam muito e vão mostrar para o papai e para a mamãe e vão explicar por que vocês gostam tanto desse objeto e por que lembra uma pessoa. Por exemplo, a minha avó Edna, ela me ensinou sobre uma flor que chama Amor Perfeito, que é uma flor super bonitinha. Eu vou trazer para vocês verem na próxima aula. Então, sempre que eu vejo essa flor, eu lembro da minha avó. Então, se eu fosse fazer essa atividade com meu papai e a minha mamãe, eu ia tentar achar uma flor amor perfeito, ou talvez uma foto de uma flor amor perfeito, ou fazer um desenho de uma flor amor perfeito para mostrar para minha mãe e para o meu pai e para mostrar para eles que essa flor é que lembra da minha avó, certo? Então vocês vão escolher alguma coisa que lembre alguém que vocês gostam muito e vão explicar por que vocês lembram e de quem é essa pessoa. E aí vocês vão conversar com o Pai do Céu e agradecer por essa pessoa. E nesse dia também, e durante essa semana, vocês vão tentar decorar o nosso versículo. E o nosso versículo, ele é. Vou achar ele aqui pra gente poder ler junto. O nosso versículo é. Ele está em Salmos, no livro de Salmos, número 37, capítulo 37, versículo 3. E ele é assim: confia no Senhor e faz o bem. Certo? Então, de novo, confia no Senhor e faz o bem. Que foi o que o Abraão fez. Ele confiou na promessa do Papai do Céu e fez o bem, que foi escolher uma forma de não ficar brigando com o sobrinho dele e ter uma boa relação com o sobrinho dele. Tá certo? Inclusive deixar ele ficar com a melhor parte da terra. Então é isso aí, crianças. Essa é a nossa lição dessa semana. Vamos então, durante a semana, fazer a nossa atividade de separar um objeto e lembrar de uma pessoa importante pra gente, conversar com o papai e a mamãe, agradecer o Papai do Céu por essa pessoa e lembrar do nosso versículo, tá bom? Então, até a próxima semana. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!